tema de hoje, nós vamos conversar com o professor Márcio Padilha. Nós vamos trazer aí o assunto de segurança do trabalho. O professor Márcio Padilha, que é especialista também na área de gestão empresarial, gestão de liderança, gestão de pessoas. Nós vamos falar do CIPAT, vamos falar também da CIPA, tudo aquilo que está ligado à segurança e saúde mental, saúde emocional, segurança, proteção ao trabalhador e também a todos os segmentos do empresariado, não somente aqui no Rio Grande do Sul, mas aquilo que vem acontecendo no Brasil em termos de segurança do trabalho. Inclusive, você que quer aí deixar a sua pergunta, você pode mandar, depois carinhosamente, com todo carinho, eu e o professor Márcio Padilha vamos responder para vocês aí pelas redes sociais, tá bom? Recebendo então aqui, professor Márcio Padilha, bem-vindo ao Fala Cidade. Satisfação é toda minha, Jean, participar aqui na Vale TV, desse importante espaço, que é uma abertura para a questão da segurança do trabalho, para falarmos desse importante tema que se relaciona com um compromisso de vida. Então você fique atento, nos acompanhe, porque a gente acredita no processo educacional, na transformação das pessoas, na capacidade que elas têm de valorizarem as suas vidas, na medida em que elas são orientadas adequadamente, dentro de um processo pedagógico que trabalha a questão motivacional, porque a motivação é nutriente para o processo do resultado. Então, a segurança do trabalho, para ela existir de fato como resultante, ela precisa que a pessoa entenda o valor da vida. Você que está me acompanhando aí na TV, saiba disso. Por isso a minha frase, Jean, segurança do trabalho é compromisso permanente com a vida. E essa vida que a gente está falando, meu amigo, minha amiga, é uma vida não apenas dentro da empresa, no ambiente de trabalho, porque lá existem as normas estabelecidas, são 37 normas regulamentadoras muito bem estabelecidas para o cumprimento. Mas aquela regra da autoestima, amar-se a si mesmo, ter esse olhar amoroso sobre si, para que a frase, até de uma música, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. É verdade. Professor Márcio Padilha, também autor do livro Segurança do Trabalho, Compromisso com a Vida. Quero lhe fazer a primeira pergunta: como que está a saúde mental e emocional dos nossos trabalhadores, gaúchos, empresários, lojistas, comerciantes, principalmente vindo aí dessa pandemia que nós tivemos aí 2 para 3 anos, né? Retomando agora 2022, 2023, esse segundo semestre, o que o senhor tem acompanhado? São mais de 500 turmas que o senhor já formou. Sim. Em segurança de trabalho, o que o senhor tem acompanhado? Olha, já na perspectiva da linha do tempo, digamos assim, vamos considerar um aspecto positivo. Sempre existem evoluções a serem consideradas. Vamos pegar o exemplo da CIPA, que hoje é denominada CIPA, Comissão Interna de Acidentes, né? Prevenção de Acidentes e Assédios. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios. Teve um acréscimo ainda. Houve um acréscimo de atribuição à CIPA. Vamos considerar um histórico da CIPA como importante nesse processo de cuidado com a vida. Então, a CIPA surge lá em 1944, no governo Getúlio Vargas. 1944? Ela vai evoluindo com o tempo. E aí a gente nota assim que, claro, as empresas também foram se adequando para que esse compromisso em cumprir a norma regulamentadora número 5 fosse feito, né? Criou-se as comissões e essa contribuição foi dada, e especialmente assim, a gente nota que houve um tempo no Brasil que era muitos acidentes, aconteciam muitos acidentes na construção civil. Exatamente. E área metal mecânica, indústria de transformação e tal. Então a CIPA foi muito vinculada a essa ideia assim, de fazer um trabalho de conscientização e tal. A CIPA evoluiu, né? Em 1999 tivemos uma mudança na legislação que antigamente a CIPA ficava vinculada, tinha que ter um grupo de CIPA, mas também tinha que ter
junto à prevenção de incêndios, junto o primeiro socorros. Aí em 99 se mudou a lei de maneira inteligente e a CIPA passou a ser exclusivamente prevenção. E na lei se exigiu que também existisse um plano de trabalho, ou seja, vamos pensar em prevenção como planejamento, que a palavra planejamento, se fosse dependência da minha sugestão, seria planejamente, é planejar a mente corporativa, a mente coletiva e a mente individual, talvez se fosse melhor entendido. Então assim, planejando isso para que ela ficasse naquela ideia assim, ó, de que fazer valer aquela frase tão antiga que já ouvimos tantas e tantas vezes, é melhor prevenir que remediar. Mas, infelizmente, na cultura brasileira, assim, muitas vezes só se tomam providências a partir de um acidente. Mas a CIPA, o foco principal dela é a prevenção. E hoje, com essa ideia da CIPA mais moderna, considerando uma nova atribuição, prevenção de assédios, também se pensa que a CIPA também pode ficar um pouco atenta a essa questão dos cuidados com a saúde mental. Os ambientes de trabalho foram alterados, Jean, né? Embora tenhamos muitas situações ainda com máquinas, equipamentos, a construção civil e tudo, mas tem muitos ambientes que são muito tecnológicos e tudo. Mas não significa dizer que ali não tenhamos afastamentos, que não tenhamos patologias referentes a distúrbios emocionais e tudo mais. Então a CIPA também vai ficar um pouco atenta a essa questão dos afastamentos em função de uma falta, entenda isso, de uma saúde mental, porque tantas e tantas vezes há abuso no comando, há um desrespeito à vida, há um desrespeito, às vezes, às questões que envolve a sensibilidade que o ambiente de trabalho precisa ter, a tolerância, essas questões que envolvem um comportamento mais saudável. E por isso chamou-se a CIPA também para ser uma guardiã, não a protagonista, o principal ali do processo, porque nós temos que entender que uma empresa moderna, uma empresa saudável, ela precisa caminhar com visão, valores, a partir da alta administração, entenda isso, né? Então a CIPA é um grupo, agora ela não vai consertar uma má administração, más posturas de gestores que não sabem se comportar adequadamente aos novos tempos. Então ela pode ficar ali como observadora, pode ter uma participação até importante no processo, por exemplo. É um apoio, né? É um apoio, como a CIPA hoje vai ter também, a legislação prevê canais de denúncia em caso, por exemplo, onde ocorrer abusos envolvendo assédios. Então, o que a legislação fez? Um guarda-chuva um pouquinho mais extenso para dar uma autoridade maior para que mais pessoas comecem a prestar mais atenção nessa falta de saúde mental, muitas vezes derivante de ambientes de trabalho, que infelizmente ainda geram problemas, muitos afastamentos, porque se a gente analisar assim, nos anos 80, anos 70, 80, a maioria dos afastamentos eram acidentes nas mãos, máquinas. Era o que eu ia chegar agora, né? Para o leigo e até para o trabalhador que está entrando no mercado agora, né? E aquele que já está aí em final de carreira, a CIPA, né, quando se falava de segurança do trabalho, né, a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção, tinha a noção de que era aquele operador de uma máquina, quando ele machucava em um dos dedos, né, na indústria, então ele ficava afastado, né. Hoje, falando de 2023, como o senhor está falando, tem a questão do assédio, né, o assédio moral, aquela cobrança excessiva, aquele xingamento, aquilo que também afasta muitos colaboradores, mas não é um machucado, não é uma ferida em uma das mãos, um acidente que ele teve que perder alguns dedos, né, e que ele ficou afastado durante 15 dias ou até mais tempo, mas é o assédio e aquela patologia que acaba afetando o emocional. E para isso tem que ter um cuidado. Para isso tem que ter um olhar respeitoso sobre a vida no sentido holístico e mais amplo. Só uma correção para o pessoal de casa. Não que a pessoa que teve um acidente de trabalho também não tenha sido afetado de forma emocional. Não, com certeza. Né? Porque ela tem que ficar afastada do trabalho. O acidente ele causa múltiplas consequências. Exatamente. Né? Então, se a gente for
fazer aqui um programa especificamente sobre acidente e as consequências. A gente vai ter bastante assunto a ser abordado, porque quando a gente fala em acidente, a gente tem que pensar assim, ó, muitas vezes é um sonho ceifado, é aquela criança que um bico na boca que esperou pelo pai que não chegou. Então, afetou um projeto familiar. Exatamente. Afetou uma vida como um todo, né? Uma mudança de perspectiva foi ali estabelecida por aquele fatídico dia em que alguém se machucou ou até perdeu a vida. E isso é importante se eu colocar, porque eu lembro, né, dentro da minha formação, que eu tive alguns colegas, quando eu trabalhava na parte da indústria, eu venho do segmento gráfico, então eu lembro que alguns colegas nem se colocavam à disposição na época. Estou falando aí de 92, 93, 94, nem se colocavam à disposição na época para fazer parte do grupo da CIPA, com receio, né, de quando ele deixasse o grupo ele fosse mandado embora. Ou seja, já existia um assédio, um preconceito, né, dentro dele de pensar assim, não, eu não vou fazer parte da CIPA porque se eu fizer, depois o meu patrão vai me mandar embora. Já tinha um receio. E essa mudança de olhar, ela pressupõe a seguinte ideia: a CIPA ela tem que ser aliada da organização empresarial, da alta administração, do empreendimento, né? Então, de fato, em algum período histórico, nos anos 70, onde o sindicalismo estava muito forte, arraigado, com a defesa da causa trabalhista, olha, trabalhadores todos somos, precisamos enxergar amplamente. O empresário também está trabalhando, está tentando levar a sua empresa, o seu empreendimento ao mais alto grau de sobrevivência. Então, nós temos que pensar que o conceito de trabalho envolve o empresário e envolve os trabalhadores. Obviamente que se tu tiver um grupo dentro da empresa que entenda que a CIPA agora chamada, ela tem que ser um grupo de aliança que possa então trabalhar de forma unida. Por exemplo, você faz uma eleição, tem os representantes dos empregados, né, que são eleitos. Isso. Né, e ali tem até a questão da estabilidade provisória garantida ao trabalhador eleito, né, especialmente, indiscutivelmente, sobre a questão da titularidade. A suplência já é uma outra questão que envolve questões de interpretação jurídica. Então, vamos falar assim, então, já o indicado pelo empregador não tem estabilidade, mas ele está ali junto. Então, digamos assim, vamos lá juntar o grupo e colocar como bandeira, como missão maior, o compromisso com a vida. Então, fazer isso. E aí trabalhar, formatar um curso de forma integratória, onde todos possam se sentir, olha só, motivados. Porque a motivação é o nutriente que faz a vida acontecer. Quando você tem esse ingrediente, as pessoas querem, aí claro, também pressupõe autoestima, capacidade de entender que a minha vida é importante, mas empaticamente a vida do outro também é, por isso ele está comigo na missão. Então nós temos que formatar coletivamente uma ideia de união. Então a CIPA moderna é uma CIPA integratória. É um time. É um time que vai caminhar junto. E depois, em gestões vai se renovando, e nós temos que colocar aquelas sementes aos novos que vêm chegando ali, para criar a empresa. Preste atenção, o professor Padilha formou mais de 550 grupos de CIPA. Para criar a empresa, a cultura de segurança, a partir de bases sólidas. Entenda o que eu estou dizendo, meu amigo? Aí você vai fomentando ideias, né, que vão virando estilos, hábitos dentro do processo, Jean, de modo que daqui a pouco você tem uma empresa avançada, onde naturalmente a cultura de segurança fica estabelecida, porque para te criar isso aí, até as grandes empresas têm um desafio de sistematizar um diálogo diário de segurança, para que todo dia falem em segurança, porque a mente humana, ela precisa, no processo de aprendizagem, falo como professor, de uma sistematização e repetição. Porque como é que você aprendeu a andar? Você caiu, levantou, persistiu, você andou. Então, sistematicamente, a mente humana precisa entender que aquilo ali é importante, está sendo dito, repetido. Claro que tem que ter a criatividade de repetir de uma forma atraente, mas que se mantém a essência. Olha, tua vida, a vida do Jean, a vida do professor Márcio Padilha, do nosso colega que está aqui conosco, como é que é o nome dele? O Vitor. O Vitor, é importante, você tem que tornar isso transparente no discurso.
né? E no meu caso como professor, eu passar a minha alegria, a minha paixão de estar ali fazendo aquilo como uma entrega, como algo que consiste em dizer, olha que essa aqui é a minha missão, e eu fico feliz quando você entende que a sua vida é importante. Eu como palestrante tenho que pensar assim, olha, é um sentimento total assim de dizer assim, olha, preste atenção na tua vida. Porque ali, no momento do curso em si, o senhor está tratando com um profissional que está ali lhe ouvindo, com um pai, com uma mãe, com um filho, com muitos sonhos, com muitos projetos, né? De alguém que quer voltar para casa em segurança, com aconchego da família, que tem sonhos para comprar sua casa, o seu terreno, ser um belíssimo profissional na vida, né? Muitos estão ali naquele momento de palestra, naquela empresa de passagem, porque vão sair, vão ir para outras empresas, realizando outros sonhos. E esse espírito de liderança, como o senhor falou, de motivação, né? Essa preparação da sua parte, o senhor está formando ali pessoas que vão ser alunos, né? Que vão lhe encontrar lá na frente e vão dizer assim, professor, muito obrigado porque aquela mensagem falou, mexeu comigo, não estou mais naquela empresa, sim, mas eu carrego aqueles ensinamentos. Eu entendo assim, que todo o processo pedagógico, para dar resultado, ele precisa ter a ousadia de tocar ao coração. Porque no momento que a gente sensibiliza, que a gente cria uma fala que faz sentido ao outro, de forma afetiva, você está criando eternidade e afeto junto. Então, eu tenho uma experiência, eu coordenei um curso técnico em segurança do trabalho durante 20 anos. Então, a gente vê aquilo que você falou, que as sementes de profissionais que hoje estão espalhados por todo o Brasil, como técnico de segurança, dei aula na pós-graduação em engenharia de segurança também na PUC em Porto Alegre, e a minha experiência de mais de 20 anos foi no IPUC em Canoas. Nós temos assim um legado, onde a gente percebe que realmente aquelas atitudes, aquelas palavras fizeram eternidade em corações, né? Porque aquele estilo de levar a segurança do trabalho de forma humanizada, de maneira que a outra pessoa que ali está recebendo a nossa mensagem, a nossa informação, percebendo a nossa atuação profissional, percebeu que não era algo apenas profissional, como um despachante de normas regulamentadoras, mas alguém que estava fazendo uma entrega afetiva, que estava construindo, edificando um processo mental ali, onde as sementes estavam colocadas de maneira tal que, com certeza, na terra fértil que ali se estabelecia, está hoje aí. Então, realmente, a gente percebe que um professor, independente da sua área de atuação, quando ele faz essa entrega, seja na educação infantil, no ensino fundamental, na universidade, e o aluno percebe que aquele trabalho ali tem um afeto presente, com certeza está sendo constituído um diferencial que talvez não seja percebido no momento, mas com o passar do tempo, aquela pessoa vai lembrar como fui olhado, como fui percebido, o que falaram para mim. Porque muitas vezes, por exemplo, uma palestra motivacional é uma restauração. Porque você faz uma palestra motivacional, abre os braços e coloca a música. Eu começo a minha palestra sempre assim, presta atenção no que eu vou dizer para você que está nos assistindo aí e vai nos acompanhar. Está nos acompanhando ao vivo e depois nas redes sociais. Olha só, eu começo a minha palestra, quando é uma palestra de segurança do trabalho, que a gente faz palestra também na área motivacional. Eu sempre digo assim, estamos aqui apontando a essa terra fértil aqui que Deus nos deu de presente, maravilhosa. Estamos aqui para renovar. Eu peço para a pessoa colocar a mão no coração, para renovar em nossos corações. Aí eu peço, abre os braços agora, o compromisso com a vida. Então, assim, estamos aqui para renovar em nossos corações o compromisso com a vida. Quer coisa melhor? É isso aí. Vai perguntando. É isso aí. Estou conversando agora com o professor Márcio Padilha, professor que já formou aí mais de 500 alunos
e equipes da CIPA, também um apoio aí em gestão, curso de gestão e liderança, gestão empresarial. Olha, tem muita coisa. Autor do livro Segurança do Trabalho e Compromisso com a Vida. É uma missão, né, professor? Está indo de empresa em empresa, trabalhando com os alunos, cuidando da saúde, cuidando da família, cuidando da vida. Exatamente. E até a proposta desse livro, Jean, foi estabelecer uma amplitude sobre essa missão, né? Porque a pessoa tem que entender que, claro, existem normas, existem cumprimentos, a segurança do trabalho ela é muito... tem um parecer que ela, muitas vezes, ela precisa dessa regulamentação, e realmente precisa, né? Tudo precisa de ordem, de disciplina. Mas o fundamento maior, a questão é, para que se faz tudo isso? É que nem numa empresa, ela pode organizar lá diversas ferramentas de gestão, mas como caminhos, né? Porque qual é o objetivo daquilo ali, né? Então, na segurança do trabalho, o objetivo maior é a vida, é o compromisso com a vida. Por isso que eu escrevi esse livro, para dar essa amplitude sobre o olhar das pessoas. Porque essa vida tão sagrada, tão divina, que a gente recebe de Deus, assim como com um olhar tão amoroso, né? Mas é tão sensível essa nossa vida, é tão breve essa nossa vida, é tão passageira, e às vezes é frágil. Então, e ela pode ser machucada. Então, qual a ideia? Criar uma vigilância num processo mental em que estabeleça no mais alto grau de valorização humana a ideia de que vale a pena cuidar. Porque é o dever que está no DNA do existir. Como eu falei no início, se a gente gosta, então dê sinais evidentes de que você cuida. E cuidar não é só porque existe um regulamento, nem a CIPA. Existe uma norma regulamentadora, número 5, não por uma obrigação, né? Uma obrigação. Mas será que precisaríamos disso? Exato. Se fôssemos tão evoluídos culturalmente? Que alguém dissesse, olha, tem que ter uma norma para cuidar da vida. Porque isso já deve estar conosco, dentro do nosso interior de autoestima, daquela capacidade que a gente tem na nossa essência. Por exemplo, o exemplo mais claro que a gente pode ofertar aqui é a questão do cinto de segurança no automóvel, né? Tem gente que é natural, e todo carro automaticamente coloca o cinto. Porque isso já está intrinsecamente colocado como a natureza da proteção. O cérebro já automatizou o já processo. Entendeu, né? Entendeu, já coloca. Para muitos ainda precisa, olha, coloca o cinto aí. Eu tenho algumas conversas, tipo assim, vamos passar na polícia rodoviária, coloca o cinto aí, que daí a gente pode levar uma multa. Então tem ainda essa ideia de que a gente precisa construir um autocomprometimento. E nessas palestras que a gente faz, na CIPAT, que é um tema que a gente vai abordar aqui, essa Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, as empresas também se deram conta de que normas são importantes, ferramentas de gestão são importantes, mas elas são, que nem eu falei, são o caminho, elas não são o resultado final que se quer, né? Agora, dando um exemplo, às vezes você pode ter uma empresa super moderna, com ferramentas de gestão e tudo mais, mas se as pessoas não estiverem predispostas motivacionalmente a fazer o resultado, né? Unidas, né? Então aquilo vai ficar como algo burocrático, algo para dizer que temos, né? Quando na verdade não funciona. Não funciona, porque o que move a vida, é uma frase interessante para você, o que move a vida é o afeto, é o amor. O que move a vida é a motivação. Porque tem pessoas às vezes que têm aparentemente todas as coisas, né? Mas lhe falta algo, porque lhe falta um sentimento maior. Porque para a gente falar em segurança assim, tá, eu posso dizer assim como profissional, eu gostaria que você se cuidasse.
Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer se cuidar? Então, o princípio de tudo é a autoestima dele, da outra pessoa. Então, ela tem que ter esse desejo de querer viver, de querer ter uma condição segura, mais plena no seu dia a dia de trabalho, meu amigo, minha amiga. Professor Padilha, empresas, gestores, RH, empreendedores que desejam contratar o curso, ter maiores informações, né, até mesmo adquirir o livro, que o senhor é autor e escritor desse livro, Segurança do Trabalho, Compromisso com a Vida, e quer levar para a empresa o treinamento, como é que ele faz? Sim, primeiramente esse livro está disponível na plataforma Amazon, Segurança do Trabalho, Compromisso com a Vida. Quem quer ter uma leitura um pouco mais ampla, compreender a segurança do trabalho sobre um olhar mais holístico, de valorização da vida, então estaria uma oportunidade. A respeito dos treinamentos, né, Jean? Então a gente tem as nossas redes sociais. Você pode procurar, se você procurar para o professor Márcio Padilha, vai encontrar nas redes sociais, mas procurar especificamente sobre questões de profissionais de trabalho. Então é a MP Cursos e Palestras, né? MP Cursos e Palestras. Você teria as informações sobre os diversos tipos de treinamentos que a gente trabalha, porque assim, eu procuro dar amplitude na minha missão. Eu sou mais conhecido por uma questão assim de quantidade de formações que eu tenho, mais de 550 cursos de CIPA, por ser um professor especialista em treinamentos de CIPA. E como palestrante sou bastante conhecido. Mas também já atuei muitas e muitas vezes com a questão da gestão da liderança. Porque o que acontece na prática? Assim? Às vezes uma empresa, ela formata bem uma CIPA comigo. Mas aí alguém diz assim, mas esse tipo de fala que quem tem que ouvir era o gestor. Quem tem que ouvir é o diretor. Aí as empresas dizem, então vamos trazer o professor Padilha para fazer um treinamento para eles. Porque a gente pensa, uma frase bem interessante para você que está nos acompanhando. A segurança do trabalho é compromisso da alta administração. Então tem um processo hierárquico numa empresa que pressupõe que esse compromisso da administração se estabeleça através da diretoria, chegue no segundo escalão, né, como proposição, missão, valores e tal, e crie uma filosofia, com exemplos, né, de conduta que vem do comando e do segundo escalão da empresa. E depois, quando chega na base, todos os funcionários, inclusive o RH e tudo, isso seja visto assim como uma extensão da política empresarial. Exatamente. Porque muitas empresas têm dificuldade, porque às vezes um funcionário isoladamente quer uma melhoria aqui, no caso de CIPA, por exemplo, mas se não tiver associado a um modelo de gestão, onde ele possa ter voz e vez também para poder participar, que nem você falou lá, um funcionário já estava preocupado em estar na CIPA se ele ia perder o emprego ou não. Isso, modernamente, seria um absurdo a gente pensar que alguém que queira o bem das pessoas, que queira evoluir a empresa, seja visto como alguém contrário. Exatamente. Porque na perspectiva que eu falei para ti, a CIPA moderna é uma CIPA integratória, onde no patamar elevado você tem lá um compromisso com a vida, pelo grupo estabelecido de maneira coletiva, onde cada um exerce com excelência a sua tarefa, o que é muito bom. E eu atribuo também o estímulo à formação. Quando chega comigo, eu procuro dizer, olha, compromisso com a vida, procuro, claro, tem a norma, você tem que entender a norma, você tem que entender quais são os cumprimentos, mas você tem que levar junto um desejo de preservação pela vida de maneira assim mais amorosa, para que as pessoas gostem de estar ali, queiram fazer aquela experiência, gente, queiram vivenciar aquilo de uma maneira extraordinária. E assim se constrói. Quero agradecer a presença aqui do professor Márcio Padilha, uma honra. A gente vai voltar mais vezes aqui falando a respeito disso. E conte sempre aí com as portas abertas do Fala Cidade e da Vale TV. Fico grato, porque gratidão é um sentimento nobre que a gente tem que ter pelas pessoas. Então, eu fico agradecido ao Jean pela oportunidade. É a segunda vez que conversamos aqui com o Jean e a gente fica muito feliz. E que Deus abençoe esse maravilhoso projeto da Vale TV, que tem um êxito, que mais que sucesso pode ser aquela coisa que passa, né, Jean? Exato. Mas êxito é consistencial, êxito vai em crescimento,
firme, forte. Eu tenho uma frase que diz assim, ó, o teu andar precisa ser firme e o teu anseio precisa ser forte. Em todo o projeto de vida. Muito obrigado. E que acima de tudo, né, que a gente entenda que a gratidão é ao Pai Altíssimo, a Deus, que nos dá a oportunidade de viver. E assim seja, professor.